e tenho certeza que Deus já usa ele e vai usar mais ainda para entregar uma palavra hoje. Vamos orar então pelo nosso irmão, pela nossa reunião. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, estamos aqui, teus filhos, Pai, reunidos mais um dia para a tua honra e tua glória, pelo teu poder. Estamos reunidos para receber a tua palavra, Pai. Usa o teu filho, Pai, teu filho Leandro, que o Senhor já tem abençoado, que o Senhor já tem colocado o ministério em suas mãos. Usa, que o Espírito Santo o guie, que o Espírito Santo o use para entregar a sua palavra para estes homens, Senhor. Abençoe esses homens que estão aqui, que decidiram entregar a sua vida a Ti, que decidiram entregar um tempo de qualidade com o Senhor, que resolveram ter um pouquinho mais de Ti, um pouquinho mais da Tua palavra, se aproximar mais de Ti, Pai. Abençoe esses homens, abençoe as suas famílias, que o Senhor continue protegendo, continue colocando seus anjos em seus lares, que o Senhor abençoe com saúde, com prosperidade, que o Senhor derrube os inimigos, tire as pedras do caminho, coloque nas suas cabeças, Pai, a sensibilidade, todo o senso para resolver os problemas do dia a dia, mas que esses problemas sejam resolvidos sempre no caminho certo, sempre no caminho da palavra, sempre no caminho do Senhor. Abençoe mais uma vez essa reunião desses homens, Senhor, e que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. É com você, irmão Leandro. Deus abençoe, irmão. Bom dia, obrigado, Michael. Deus abençoe sua vida. É uma honra caminhar com esses homens incríveis, homens posicionados para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sempre, quando eu vou ministrar, eu recebo essa palavra. Ela é uma ministração ao meu coração. Ela fala comigo. Eu faço o meu exercício. E agora eu quero derramar na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui, quero começar com a pergunta, quem aqui gosta de ver um time de futebol jogando somente na defensiva? Levanta a mão aí. Ninguém levantou a mão. Vou melhorar a pergunta. Quem aqui gosta de ver um time jogando na ofensiva, tomando a iniciativa do jogo? Levanta a mão. Eu também gosto. O que o tema de hoje ele vai nos trazer? Ele vai nos falar sobre iniciativas. Ele vai falar sobre o que os céus espera dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Amém. Vamos começar aqui com o texto, em nome de Jesus. Isaías 60, versículo 2 diz assim: Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, os povos, mas sobre ti nasce o Senhor. Sobre ti, sobre mim, sobre você, nasce o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Hoje o tema do nosso devocional, ele diz assim: não devemos apenas sobreviver a estes tempos de dores de parto, mas tomar a iniciativa e viver plenamente a luz, e fazendo a luz prevalecer sobre a escuridão. Vamos aqui para o primeiro capítulo e depois eu vou trabalhando cada um desses capítulos com vocês. Isaías falou de um tempo em que as trevas cobriam a terra, mas a luz de Deus brilhava sobre o seu povo.
Quando eu estou lendo, e eu estou com o livro físico agora, eu gosto de grifar. Então, eu sempre leio com a caneta. E eu deixo essa dica para vocês, aquela caneta marca-texto. E eu já comecei a grifar aqui, ó, a escuridão pode parecer densa, porém nunca é mais forte do que a luz. E quanto mais o escuro é o ambiente, mais a luz se destaca. Ei, meu amigo, já quero liberar uma palavra aqui, já começando esse texto. O lugar onde você entra, quanto mais escuro, quanto mais trevas, quanto mais problemas, quanto mais adversidades, quando a luz entra, quando os filhos de Deus entram, prevalece a luz. Quem se destaca é você. Mas por que você se destaca? É porque você é bom? Não, não é isso. É porque Deus é bom em nós, Deus está em nós, a luz do Senhor está em nós, então nós nos destacamos pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa capacidade de servir. E toda vez que eu falar sobre iniciativa, a palavra iniciativa aqui, vocês podem acrescentar ou substituir, acrescentando essa palavra com obediência, persistência, ok? Então, quando eu falar a palavra iniciativa, associe a obediência e a persistência, ok? Iniciativa, obediência, persistência. Toda vez que eu falar a palavra do texto aqui, iniciativa, coloquem esses sinônimos que estão ao lado dessa palavra. Jesus também nos alertou que a ilegalidade aumentaria e que o amor esfriaria. Essas palavras não se referem apenas ao mundo, mas à igreja, porque somos nós que precisamos permanecer acesos enquanto o mundo vive contrações espirituais, como dores de partos que anunciam algo prestes a nascer. Estamos exatamente nesse momento. Parece que existe dores de parto acontecendo em tempo real nessa geração. Vários sinais da Bíblia estão acontecendo, vários sinais, guerras, situações em países específicos, perseguições aos cristãos. Então, nós precisamos ser a luz. No próximo capítulo diz assim: por isso, quero chamar a sua atenção para algo essencial. Precisamos viver na ofensiva, ou precisamos tomar a iniciativa. Em linguagem militar, quem tem a iniciativa define o campo de batalha. Eu grifei essa parte aqui, tá? Em linguagem militar, quem tem a iniciativa define o campo de batalha. Se você não assume essa postura, o inimigo assume. Ei, amigo, presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim aqui, ó. Presta atenção. Se você não se posicionar orando, profetizando na sua casa, se você não entender que você é o sacerdote da sua casa e que você tem autoridade pelo céu para expulsar demônios, para levantar a sua mão na sua casa e declarar sobre as circunstâncias, ao contrário daquilo que você está vendo, porque nós não somos movidos pelo que vemos, somos movidos pelo que cremos. Anota isso. Nós somos movidos pelo que cremos. As circunstâncias, elas se dobram pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da sua oração, pelo poder da sua autoridade em Cristo. Continuando. Se você não assume essa postura, o inimigo assume. E quando isso acontece, você passa a viver apenas reagindo às circunstâncias, em vez de governar sobre elas. Eu tenho conversado diariamente com homens, e esse aqui, na minha visão, é um dos maiores problemas dessa geração.
Se você não se posicionar dentro das suas áreas, da sua família, da sua profissão, das suas finanças, da sua saúde, da sua área espiritual, se você não governar, você vai dar espaço para o inimigo governar. Se você não tomar iniciativa e ficar sempre na defensiva, você vai cansar ao longo da jornada. Se você tem uma empresa, você está passando dificuldades nesse momento, dobra a aposta. Ora ao Senhor e dobra a aposta. Vai para cima. Liga para aquela pessoa que Deus vai colocar na sua agenda. Reúne com aquela pessoa que você precisa reunir. Profetiza sobre a circunstância. Não olha a conta corrente e fica olhando o que vai acontecer. Não, declara o que vai acontecer. Nós estamos chegando na última semana, estamos na última semana do mês de janeiro. Quais são as iniciativas que você prometeu a Deus ao final do ano, que você não deu ainda o primeiro passo? Quais foram? Continuando. Deus prometeu restaurar todas as coisas e deseja conduzir-nos de servos a amigos. Olha que incrível o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos conduzir de servos a amigos. O tema do livro do Bispo JB e da Bispa Disse, para esse ano, é conversas íntimas com o Espírito Santo. Ei, amigo, presta atenção. Toda iniciativa que você tiver, consulte o seu amigo. Consulte o seu pai. Consulte o seu amigo fiel, Jesus. Depois, você pode consultar os seus irmãos, os seus amigos aqui da terra, os seus conselheiros, os seus mentores. Não tem problema, mas siga essa sequência. Mas existe um inimigo sutil que sempre tentou roubar essa posição. O orgulho nasce da falta de gratidão. Satanás caiu por falta de gratidão. Adão e Eva caíram por deixarem de agradecer pelo paraíso e desejarem algo além da bondade de Deus. Olha que incrível. Se você tem a bondade de Deus, se você anda com Deus, se você entende que Deus é o seu Pai, se você se considera um filho de Deus, você já tem a bênção. Você já tem um caminho. Já está pavimentado o caminho. Creia nisso. Acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, as iniciativas, o comprometimento e a obediência, ela também virão nesse pacote. Quando alguém que eu acredito fala comigo, eu não faço tanto filtro. Foi o Michael que falou? Ok. Foi esse amigo aqui que falou? Ok. Tá validado. Você é amigo do Michael? Ok. O Michael mandou você aqui? Ok. Existe um filtro de obediência. E aí eu estou falando aqui de amigos da terra. Imagine o seu amigo, o seu pai que está no céu, que te manda fazer uma coisa, que te manda ter iniciativa, e você ficar pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu preciso mais para avançar? E amigos,
Hoje Deus está falando claramente aqui ao coração, ao nosso coração. É necessário a obediência. É necessário as iniciativas conectadas ao céu, para que você tenha força para avançar nesses projetos. Não vá na força do seu braço, nem na sua experiência. Sabe por quê? Você vai voltar cansado. Chegou a hora de você sair de servo para ser chamado de amigo. Em algum momento, os discípulos estavam reunidos e Jesus, ele falou para os discípulos: já não vos chamamos mais de servos, vos chamo de meus amigos. Esse é um tempo que Deus está chamando homens para se reunir todos os dias pela manhã, para priorizar aquilo que o céu tem para as nossas vidas. Iniciativas é igual a obediência. As suas ações, elas vão ser consistentes quando você entender a quem está servindo. Se você tem intimidade com Deus, você não vai ficar mais com dúvida das coisas. E quando você tiver dúvida, você vai consultar, ele vai te esclarecer. Ele vai liberar uma palavra, você vai abrir a Bíblia, você vai ouvir uma palavra aqui no devocional, você vai ter os alertas, vai ter a direção. Continuando aqui. A impaciência rouba a direção do Pai e nos coloca em caminhos perigosos. Contudo, existe um segredo. Toda provação carrega dentro de si uma porta para o reino. Quem está passando provação aí? Dentro de si, olha só, toda provação. Isso aqui, a Bíblia está cheia de versículos que fala sobre isso. Existe um segredo. Toda provação carrega dentro de si uma porta para o reino. Em vez de murmurar, procure a porta. Em vez de perder tempo murmurando, procure a porta. O caminho mais rápido para sair de qualquer deserto é tornar-se agradecido. O último capítulo, as últimas linhas aqui. Controlar resultados, ditar caminhos ou exigir respostas imediatas revela que não confiamos totalmente nele. A fé verdadeira permanece firme, independente do desfecho. Quando você pratica gratidão, feche as portas do medo. Olha que frase incrível. Quando você pratica a gratidão, fecha as portas do medo. Fortalece a mente contra os dardos do maligno e recupera a iniciativa espiritual que o coloca no governo e não na defensiva. Eu quero trazer aqui 3 pontos rapidamente. Eu sempre, quando eu estou lendo algo, eu procuro tirar alguns aprendizados. E desse texto aqui, dá para tirar mais de 3, mas eu escolhi apenas 3. Primeiro aprendizado: defesa ou iniciativa? Precisamos estar na ofensiva e não na defensiva. Espiritualmente, quem não governa reage. Então, o primeiro aprendizado: iniciativa. Iniciativa tem a ver com constância, tem a ver com obediência, ok? Quem vive só reagindo já perdeu a iniciativa. Ou seja, já perdeu o jogo. Vai cansar. O inimigo não precisa vencer, basta nos manter na defensiva. Meu Deus. Há quanto tempo você está reagindo ao invés de estar na ofensiva? Há quanto tempo o inferno está oprimindo a sua casa, ao invés de você oprimir o inferno?
Amigo, levanta a sua mão. Bom dia, na paz, Deus abençoe. Levanta a sua mão. Levante-se em Na oração. paz. Entenda o poder, a potência que você tem nas suas mãos. Continuando aqui. Ilustração militar. Quem perde a iniciativa não escolhe o campo, não dita o ritmo, apenas responde aos ataques. Aqui tem vários militares aqui no nosso grupo. E não ter a iniciativa é dar espaço ao inimigo. Não ter a iniciativa é dar a chance do inimigo ter a iniciativa. O céu governa por filhos maduros, não por sobreviventes cansados. Reagir não é fé. Fé é posicionamento. Anota isso. Reagir não é fé. Fé é posicionamento. Você tem conduzido seus dias ou apenas respondido à pressão deles? Como é que está a sua agenda hoje? Hoje é segunda-feira. Como é que está a agenda da semana? Você vai continuar apagando incêndio? Você vai continuar reagindo às suas agendas? Você vai continuar tendo agendas de medo, de preocupação todos os dias? Ou você vai parar a pensar, consultar o seu pai, consultar o seu amigo, o seu sócio majoritário, que é Deus, e vai dizer: pai, o que eu faço hoje? Como é que vai ser a agenda da semana? Isso é uma agenda de iniciativa, de obediência, de persistência. Então, primeiro pilar, defesa ou iniciativa. O segundo, a armadilha que nos tira do governo, o orgulho disfarçado. Romanos 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoração, pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer intimidade. Abba, Pai quer dizer proximidade. É como se os filhos tivessem mais intimidade com o pai, é uma autorização. Orgulho na raiz é a falta de gratidão. Satanás caiu por ingratidão. Adão e Eva caíram porque quiseram mais, desconfiando da bondade de Deus. Reclamação é a linguagem do servo, não é a linguagem do filho. Gratidão é a linguagem do filho. A impaciência tira do centro a vontade de Deus. Ele tira você da vontade, do centro da vontade de Deus. Naufrágios espirituais começam quando paramos de ouvir e passamos a insistir. Persistir no caminho certo é uma coisa. Insistir é uma outra palavra. Você sabe que está errado, você já recebeu uma palavra que está errado, mas você continua indo naquele caminho, fazendo as mesmas coisas e quer ter resultado diferente. Não vai acontecer. Quem reclama perde o leme, quem agradece recupera o rumo. A impaciência nos tira do caminho antes do milagre. Então, o segundo pilar, o orgulho disfarçado nos tira do governo. E o terceiro, para finalizar, gratidão radical é a chave do governo espiritual. O caminho mais rápido para sair do deserto é tornar-se agradecido. Gratidão estica a fé, fecha as portas do medo, tira-o da defensiva e te reposiciona em governo. Toda aprovação carrega uma porta do reino. Não é negar a dor,
é discernir a porta que ela esconde. Quando você agradece, para de pedir socorro e começa a exercer a autoridade. Quero ler um versículo da Bíblia que fala muito sobre obediência e fala e resume como nós precisamos conduzir esse ano de 2026 e os próximos anos. Está em João 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha tem a ver com obediência. Jesus conhece o nosso coração. E nós precisamos entender que essa obediência, que esse é o tempo. Que esse é o tempo que Deus está chamando os filhos para andar em obediência. Talvez tenha algumas coisas que ainda não romperam na sua vida, porque você ainda tem dúvida daquele em quem você serve. Talvez você já recebeu uma palavra, mas é a iniciativa necessária para chegar até a sua terra prometida ainda não aconteceu. Às vezes você começa e você para. Você começa e para no meio do caminho. Às vezes você está operando há muito tempo em modo defensivo. E operar na defensiva traz cansaço. Hoje Deus chama os filhos de Deus para operar com iniciativas. Iniciativas no seu ministério. Iniciativas em servir. Iniciativas em aprender. Iniciativa em sentar em mesas novas. Iniciativas em se posicionar como filho de Deus. Esse é o chamado de hoje. O ano começou. Estamos finalizando. Estamos na última semana do mês. Volte e veja quais são as iniciativas que você ainda precisa ter. Aquelas que você parou no meio do caminho. Nós temos um Deus que nos diz nesse dia: siga, eu estarei com você todos os dias até a consumação. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Como essa palavra fez sentido para mim. Nós não queremos parar no meio do caminho, Pai. Queremos levar esses homens ao seu destino, Pai. Nós estamos aqui para sermos homens melhores, para cumprirmos o ID do Senhor, Pai. Por isso, capacita-nos, Pai, para estarmos conectados em nossos ministérios, a nossa casa, tomando iniciativa e não reagindo, Pai. Eu quero te pedir, Pai, dê forças a esses homens, para que eles possam entender essa palavra de hoje como uma liberação, Pai. Quebra as correntes que têm prendido esses homens emocionalmente no mesmo lugar. Nós queremos, Pai, alcançar o nosso potencial máximo. Nós sabemos que podemos muito mais no Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos esse dia para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos. Pastor Marinho, o senhor quer falar alguma coisa? Michael? Claro, sim. Bom dia, senhores. Que honra nessa manhã tão especial hoje, né? 26 de janeiro. E eu tomei conhecimento, Leandro, que hoje é o seu aniversário, é verdade? Verdade.
Que coisa linda. Parabéns pelo seu aniversário, pelo seu chamado, pela sua obediência. Eu quero fazer uma oração por você, até eu pedi para o Michael aqui, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Esses Amém. 2 anos que eu te conheço, 2 anos e meio que eu te conheço, eu conheci o Leandro antes e agora eu conheço o Leandro dentro dessa mensagem, dessa mentoria, Homens Posicionados. E eu vejo que você é um homem muito bem alinhado, muito bem elegante, muito bem educado e que tem andado conosco. Eu fico muito feliz com esse trabalho que você está fazendo, mas o Michael, né, esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. E você tem mostrado muito maturidade, responsabilidade diante desse trabalho. Então, hoje é o seu aniversário. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, além do que você já falou, eu quero orar por você, mas eu te vejo muito firme, muito seguro no seu propósito. Eu vejo você que tem um chamado ministerial, eu acho que é bem interessante isso. Qual é a mensagem, você como um homem de Deus, um pai de família, um esposo, qual é a mensagem que você deixou aqui alguns pilares para nós, deixou muitas coisas boas para nós, mas eu queria se você resumisse essa mensagem hoje do seu aniversário, o que você diria para nós, para a gente poder estar alinhado nesse propósito, esse ano de 2026? Amém. Eu tenho 2 versículos, pastor, que entraram no meu coração e que fizeram, é como se fosse uma semente que entraram e hoje eu entendo que está dando frutos. Um está lá em Josué 1, versículo 9, onde Deus ele orienta Josué nos versículos anteriores e promete que estará com ele todos os dias, para que ele seja forte e corajoso. Esse foi um versículo. Eu estava numa ministração e tomei posse daquilo, eu peguei aquilo. Então, uma chave que eu quero liberar para vocês aqui, peguem alguns versículos e tragam para o coração. É como se você pegasse aquilo e colocasse na tábua do seu coração e não deixasse mais sair. E recentemente eu recebi uma atualização, porque a palavra ela é atualizada. João 10, versículo 27, que fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Meus amigos, quando você começar a entender e conectar a palavra de Deus ao seu destino, é uma verdade que você toma posse. Então, pastor Marinho, eu tomei posse da verdade que está na palavra. E isso é uma questão de tomar a iniciativa e pegar aquilo e não ficar na defensiva. Eu tomei posse. E hoje essa palavra, ela entrou no meu coração. Não tem mais como eu ficar na dúvida, em altos e baixos, em loopings. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não. Eu entendi o que Deus me disse através dessas palavras. Ok. Que bênção de Deus. Essa sua postura, eu fico muito feliz por isso. Eu acho que o Gabriel, antes da oração, o Gabriel está na linha, Michael, com a sua permissão. Gabriel está na linha? Estou aqui. Você vai falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa, Gabriel? Sim, queria só honrar a vida do Leandro. O Leandro, a gente já anda aí há quase 2 décadas. Eu tive o privilégio, como eu falei ontem, de ser mentorado por ele desde muito cedo. E eu sei a diferença que isso fez na minha vida, né? Então, precisamos dar honra a quem tem honra. E dizer para você, Leandro, que você é uma inspiração para mim, como eu acredito que para esses 900 homens que estão caminhando, os 92 que estão aqui, você é um cara diferenciado. Um dia que marcou muito a visão que eu tenho do Leandro e compartilho rápido com vocês. Foi o dia que o Leandro me ligou de madrugada, eu não atendi, e a ligação dele é de que o filho dele tinha sido assassinado. E nós estávamos no começo de uma empresa e eu falei assim, meu Deus do céu, no início das coisas e acontece algo assim, esse cara não vai dar conta. E o Leandro me manda uma mensagem depois falando assim,
Eu tive aqui uma das maiores experiências que eu já tive com Deus, estive num dos lugares mais lindos que eu podia estar. Falei, qual era o lugar? Ele, no cemitério onde eu enterrei meu filho. E eu falei, esse cara tá alucinando. E ele falou assim, eu preciso de X dias de luto. E eu falei, ele tá doido, mas tá tudo bem, eu vou continuar. E no dia que ele falou que ele voltava, ele voltou. E ele falou assim, o meu propósito é resgatar outros Rodrigos. Então eu digo para você, Leandro, que eu tô fechado com você para a gente cumprir esse propósito em conjunto. Eu honro a sua vida por aquilo que você carrega. E saiba, você é uma inspiração para todos nós. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Deus abençoe, amigo. Acho que pode orar, então, podemos orar. E a nossa oração nessa manhã é que Deus continue, né, te posicionando, te orientando, te abençoando, sendo esse homem de coragem. E não só falar, mas é agir com coragem. O trabalho que você tem feito à frente dos presídios, para mim, para nós, tem sido um trabalho de muita coragem, de muita determinação. Que Deus te abençoe a Cris, sua esposa, sua equipe, que anda contigo lá no feminino. Que Deus abençoe muito vocês. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Essa mesma coragem que Deus deu para o Leandro, essa mesma submissão de entender que ele é ovelha do Senhor, eu quero liberar hoje na vida de vocês. Eu quero declarar isso na vida de vocês. Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por este momento tão especial. Obrigado pela vida do Leandro, o nosso líder aqui do grupo, que tem se posicionado tão maravilhosamente. E todos os dias, meu Deus, esses 400 e poucos dias, ele está aqui pronto, pagando um preço, conduzindo a equipe, conduzindo a nossa conexão, convidando homens para estar conosco debaixo dessa nossa supervisão, Senhor. Abençoe o Leandro poderosamente. Abençoe suas mãos, que onde ele colocar, seja uma área de conquista, Pai. Seja uma área abençoada. Abençoe seus pés, que seja um novo território, Pai, que ele esteja conquistando para a glória do Senhor. Seja na área profissional, na área espiritual. Senhor, abençoe muito o teu filho, e eu sei que o Senhor tem muito mais para ele. Então, eu quero que nesse dia, eu quero transferir para o Leandro, liberar sobre ele uma unção dobrada do teu espírito. Que ele se sinta maduro, com responsabilidade, com autoridade, para manter sempre o seu chamado, essa chama acesa no seu coração de amor por Jesus, amor pelas almas perdidas. Eu profetizo que este ano seja um ano muito especial, Leandro, na sua vida. Eu oro e declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Quero devolver a palavra a você, Michael. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção dos demais irmãos. E esse é o nosso trabalho, irmãos, é pedir permissão para a gente poder falar, fazer sinal e ter esse coração leve diante de Deus. É com você, Michael. Obrigado. Amém, pastor, amém. Hélio, levantou a mão aí, Hélio? Pode falar aí. Tá no mudo, Hélio. Não estamos te ouvindo, não. Não deixa. Mais alguém? Leandro, queria só deixar o Gabriel falou aí, honrar sua vida também. Deus me presenteou com sua vida, com sua amizade. Caminhar com você esses anos tem sido de muito aprendizado, né? Desde o do momento que a gente conversou, né, para abrir esse grupo aqui, você já estava com a mente lá à frente, né? Deus já tinha revelado muita coisa para você e Deus vem te usando, e eu venho vendo isso dia a dia, né? Como ele te usa para ministrar na vida de outros homens, de outras pessoas, né? De outras famílias, e com o seu próprio testemunho de vida, né? Igual muitos aqui. Mas você, a sua dedicação, só quem anda com você vê, né? Tanto que você se dedica, né?
a sua família, no seu trabalho, e mesmo assim você consegue equilibrar as coisas aí para estar sempre posicionado no reino de Deus. Então, que Deus continue abençoando sua vida. Estamos juntos, sempre pode contar comigo, o que você precisar, e vamos junto nessa caminhada com Jesus. Deus abençoe esse dia maravilhoso aí do seu aniversário. Amém. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Obrigado, Michael. Vamos tirar uma foto? Vamos lá para a foto. Quem vai fazer a foto aí hoje? Posso fazer aqui. Eu tiro. Vai Pode fazer, tirar, Michael? Márcio? Ótimo. Eu já estou pronto aqui. Então, beleza. Então, tira aí, Márcio. Prepara. 3, 2, 1. Valeu. Feliz aniversário, Leandro. Forte abraço. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Grande abraço. Feliz aniversário, amigo. Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aniversário, Parabéns. Deus abençoe.